essa história. Como é que foi essa mudança? Você é carioca, viveu sua vida lá no Rio de Janeiro, chegar aqui, o que que te atraiu na cidade? O que que te chama a atenção em São Paulo que te mantém aqui até hoje? Então, eu vim fazer um programa que tinha Bibi 58, 60, 59, 60, e eu sempre participava, me convidavam para participar. Aí, no Brasil, 60, da Bibi, eu conheci um moço, né? E daí, né? Aí foi. E ele morava em São Paulo. Em São Paulo. E daí... Mas quando você vinha para a cidade, você gostava? Tinha alguma coisa que te chamava atenção? Olha... Ou foi só o namorado mesmo na época? Não. E quando a gente vem assim, de uma cidade para outra, faz o programa, vai para o hotel e no dia seguinte vai embora, né? Não tem tempo, nem tempo de conhecer. Não tive tempo de conhecer a cidade. Eu fiquei conhecendo a cidade depois que eu me mudei para São Paulo e me casei com o moço, né? E foi aqui em São Paulo que você teve um dos momentos mais consagradores da sua carreira, quando em 64 você fez o show Fino da Bossa. Foi um espetáculo tão marcante que te rendeu até um contrato de televisão com a TV Record na época, né? Se eu não me engano, de 2 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho desse espetáculo. Há uma grande confusão nesse Fino da Bossa. O Fino da Bossa, esse onde eu cantei o Onde Está Você, foi um show no Teatro Paramount. A Elis ainda nem havia aparecido. Foi. Tá? E antes você tinha cantado no Festival Nacional Universitário de Bossa Nova, uma coisa assim, uns 2 ou 3 anos antes, né? Isso. E daí, depois que a Elis apareceu, que colocaram o nome de O Fino da Bossa no programa lá na Record e me convidaram para participar. Mas não tem nada a ver o show do teatro com a Record, porque isso aconteceu, acho que 2, 3 anos depois. Sim. Concurso de calouros, você também participou de alguns concursos infantis por insistência do seu irmão, que ele dizia, você vai, né? Você não queria muito ir, não. Conta a história, essa coisa de começar a cantar na infância, como é que foi? Mesmo assim empurrada, porque você era muito tímida. Então, eu cantava em casa, né? E todos achavam que eu devia cantar. Não sei o que, era muito criança, não tinha maturidade nenhuma. E aí, um belo dia, o meu irmão foi um circo lá para o bairro onde eu morava, que era Água Santa. E aí ele me inscreveu no programa, né? Aí eu falei que não ia, né? Tentou se rebelar. Lá no Calouros do Circo. Eu falei, não vou. Aí ele falou assim, não, você tem que ir, eu não vou. Você vai, porque se você não for, você vai ser presa, a polícia vai te prender. Aí eu fiquei com medo e fui. E ganhou. E ganhei. Como ganhou vários outros, e ganhou Pescando Estrelas do Ari Barroso em 52. Foi seu primeiro concurso de calouros adulto? Adulto foi o Ari Barroso, mas o Pescando Estrelas não é. Calouro. Não era do Ari Barroso, era do Arnaldo Amaral. O do Ari Barroso era Os Calouros do Ari. E foi nesse que você foi descoberta. Foi a primeira... Porque teve uma época, as pessoas... Às vezes hoje você fala em programa de calouro, elas têm uma ideia do que elas estão acostumadas a ver na televisão. Mas naquela época, o programa de calouro realmente era o que revelava, porque o rádio era a grande força do nosso país na música, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa força que os programas de calouro tinham
nessa época na música popular brasileira? Para começar, né, o Ari Barroso não tinha essa coisa de júri, tem um monte de gente para julgar. Era ele quem julgava. E mais é autoridade do que né? ele, é difícil. E os outros também, todos os outros, eles julgavam. O Renato Mussi, Jorge Cury, Arnaldo Amaral, eles mesmos julgavam. E então, passar pelo Ari Barroso, assim, com a nota máxima, foi o que me incentivou a prosseguir. Porque eu fui, assim, com muito receio cantar no Ari Barroso, porque, além do mais, eu era muito atrevida, né? Já procurei uma música que não tinha nada a ver com aquilo que acontecia na época, uma música toda complicada e difícil. Ele não acreditou que eu fosse capaz de cantar, e eu cantei, e ele me deu a nota máxima. E daí ele me incentivou a prosseguir. Foi ele que te aconselhou a ir para o Odeon, procurar o Odeon? Não, aí eu cantei no Ari Barroso, dali eu fui no Renato Mussi, fui no Arnaldo Amaral e percorri todos os programas de calouros. E nunca tendo chance de me tornar profissional, né? Porque achavam que eu cantava bem, mas que não tinha voz. Isso quer dizer, não tinha aquele vozeirão que exigiam na época, né? E foi difícil. Bom, foi difícil, mas de uma certa forma, talvez por não ter esse vozeirão, você tenha chamado a atenção de uma pessoa fundamental na sua carreira. Quando você gravou o primeiro disco, Gosto de Você, uns 78 rotações, você atraiu imediatamente a atenção de um cantor que também não tem um vozeirão, mas que tem uma das vozes mais consagradas da nossa música, que é o João Gilberto. Te levou para a bossa nova, praticamente. Né? Conta pra gente esse momento. Então, foi assim, eu era crooner, eu me tornei profissional através de um programa de calouros do Arnaldo Amaral na Rádio Clube do Brasil. Um músico que tocava na orquestra tinha um grupo que tocava no Dancing Avenida. E daí ele falou, você não quer fazer um teste? Eu não garanto que você fique, porque não sou eu quem decide, né? E quer fazer um teste? Você vai lá dia X e tal. Aí eu fui fazer o teste e fui aceita. Uma noite, cantando lá como crooner, tinha um técnico de som que gostou da minha voz e falou assim, você tem tudo para gravar na Odeon, porque a Odeon agora acabou de contratar Silvinha Telles, que tem mais ou menos o tipo de jeito que você canta e não sei o quê, papapá. Aí lá eu fiz o teste também, fui aceita na Odeon, né? Que na época é uma das maiores gravadoras do país, né? E daí, quando eu estava fazendo o segundo, 78 rotações, pensa bem. E daí, o João estava no estúdio. Não no estúdio, estava na técnica. Eu nem vi João. Aí ele falou assim, falou para o Aloysio, essa moça tem tudo a ver para cantar as músicas dos meninos que estão fazendo uma música assim. A bossa nova ainda não era famosa. Fazendo uma música diferente, não sei o quê, papapá, convida, não sei o quê, para ela ir lá. E eu nem vi João Gilberto. Daí o Aloysio veio e falou comigo. Passados uns dias, ligaram lá para minha vizinha, para eu ir na reunião, que foi na casa do Bené Nunes.
E daí lá fui eu. E cadê João? Não conheci o João no estúdio e não conheci o João na reunião. Aí eu cheguei lá, o João me convidou e não sei o quê. Aí já um olhou para o outro, que ele era o rei do cano, né? É. Um olhou para o outro, tá. Mas eu fiquei bem à vontade, conheci a turma toda, uma música realmente diferente, o que eu queria para mim, né? E foi assim. E daí nós começamos a fazer apresentações em colégios, em faculdades, não sei o quê, e a Bossa Nova deslanchou e virou um gênero musical que tomou conta do mundo, né? Um outro grande artista também que tem uma participação fundamental na sua carreira é um artista mineiro. Em 72, você tinha ficado uns anos sem gravar, tinha abandonado, largado um pouco a carreira para cuidar da saúde, problemas de saúde, até que você ressurge com um dueto com Milton Nascimento, simplesmente do LP histórico Clube da Esquina. Foi Me Deixa em Paz, né? Conta dessa volta e ao contrário do João, que tem a voz pequena, cristalina e afinada, o Milton é o vozeirão em pessoa, né? Conta pra gente esse seu encontro com ele. Como é que isso foi para sua carreira? O que significou para sua carreira? Então, aconteceu assim. Tinha aquele programa Almoço com as Estrelas na TV Tupi. Lolita e Ayrton Rodrigues. Aí eu fui convidada para participar. E o Milton também estava lá nesse dia. Aí o Milton se apresentou antes de mim. Aí o Ayrton falou assim, Milton, fica aí que eu vou chamar uma pessoa que a gente gosta muito, eu sei que você gosta também, fica aí e ajuda a acompanhar. Aí o Milton olhou assim, ele também é muito tímido, né? Extremamente Aí tímido. ele ficou assim, Aí eu entrei e comecei a cantar o Me Deixa em Paz, lá com o Luiz Melo, com o grupo do Luiz Melo. E aí ele não conhecia o Me Deixa em Paz. Aí, quando terminou, ele falou assim, vou convidar você para participar de um LP que eu vou fazer, né? Aí o tempo passou, e nada de Milton me convidar, me ligar, e nada. Até que um dia o pessoal da Odeon ligou para eu ir para o Rio de Janeiro. E eu cheguei lá, já estava tudo pronto só para gravar. E daí eu acho que foi o chamariz para o Clube da Esquina, não foi, não? Foi, com certeza. Bom, e agora a música toma o lugar da prosa. Com você, Alaide Costa e a participação especial de Giba Esteves. Se a juventude que essa brisa canta ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a dor de ser tão só pra ser um sonho. Daí então, quem sabe alguém chegasse buscando um sonho em forma de desejo. Felicidade então pra nós seria. E depois que a tarde nos trouxesse a lua, se o amor chegasse, eu não resistiria. E a madrugada
acalentaria a nossa paz. Fica, ó brisa, fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar e junto a mim queira ficar. Que a tarde nos trouxesse a lua, se o amor chegasse eu não resistiria, e a madrugada acalentaria a nossa paz. Fica, ó brisa, fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado traga uma surpresa e traga alguém que queira te escutar e junto a mim queira ficar, e junto a mim queira ficar. Se a juventude que essa brisa canta. Essa prosa está uma beleza, mas precisamos de um pequeno intervalo. Daqui a pouco tem mais Alaide Costa para você. Na nossa prosa, Alaide conta que sofreu preconceito racial na música, principalmente pela escolha do repertório. Uma situação que, infelizmente, ocorre, de acordo com Leci Brandão. É muito ruim, né, a gente falar disso, é desagradável, é sofrível até, mas infelizmente essas coisas existem. E eu acho até que o grande espanto que acontece em relação a Alaide é o fato dela ter os companheiros, dela ter os parceiros que ela tem, sendo ela uma cantora negra, né, uma mulher negra, e que de repente optou, né, por um outro segmento musical, e um segmento musical sofisticado. Então as pessoas se espantam, as pessoas não aceitam. Tem que ser... Lembra, antigamente, quando você fazia uma capa de disco de sambista, ele tinha que estar vestido de branco, tinha que ter um copo, uma garrafa de cerveja na frente, sentado num bar, porque senão não era entendido como disco de sambista. Isso é uma coisa muito complicada, porque você pode fazer uma foto, por exemplo, no meio de um jardim, você pode fazer numa casa perdida na floresta, que a gente já fez uma capa desse jeito, e você tem um trabalho de samba dentro do conteúdo. Então as pessoas têm uma coisa chamada de estereótipo, né, que isso atrapalha muito, inclusive, a questão do entendimento desse país nosso chamado Brasil. Como as pessoas querem sempre seguir aquelas normas, né, que são definidas pela sociedade. Mas a questão do preconceito, evidentemente que existe. Eu não digo nem que seja na música, mas na mídia. A mídia brasileira é extremamente preconceituosa. É inútil fingir, não te quero enganar. É preciso dizer adeus. Sei que devo esquecer,
e não devo insistir. E o melhor é dizer adeus. Eu te peço perdão, mas te quero lembrar como foi lindo o que morreu. E essa beleza do amor que foi tão nossa e me deixa tão só. Eu não quero perder, não quero chorar, não devo trair, porque tu foste pra mim, meu amor, como um dia de sol. Te peço perdão, mas te quero lembrar como foi lindo o que morreu. E essa beleza do amor que foi tão nossa e me deixa tão só. Eu não quero perder, não quero chorar, não devo trair, porque tu foste pra mim, meu amor, como um dia de sol. É inútil fingir. Voltamos a prosear com a cantora e compositora Alaide Costa, que está lançando seu primeiro disco autoral em 6 décadas de carreira. Alaide, vamos falar, tem um assunto que eu gostaria de tocar, que não tem outra maneira de tocar a não ser falando francamente. Uma vez você disse em uma entrevista que o tempo te deixou abre aspas, muitas alegrias, mas muito mais tristezas e decepções. Mas não fiquei com um lado triste e decepcionante, não. Procuro me agarrar à alegria. Você acha que nosso país te reverencia devidamente? Não é o país. Eu acho que são as máquinas publicitárias que... Eu não sei, sabe? Eu acho até que existe um pouco, assim, de preconceito racial na música também, entende? Um pouco, não bastante. Porque eu acho que a única negra que canta assim... acho que sou eu mesma, né? Porque todas as outras cantam uma ou outra, canta uma, 2 músicas, não se dedicaram a um certo... repertório. A um repertório. E eu sempre tive muita dificuldade, inclusive, em gravar por causa do meu repertório. Eu nunca abri mão disso. E não por querer ser melhor, nada disso. É o que eu sinto. Se eu fizer uma coisa diferente, não vai dar certo. Então, eu sempre... Uma vez eu ouvi dizer assim, a negra tem que cantar samba e não sei o quê, entendeu? E eu canto samba, sim, mas canto samba de Paulinho da Viola,
canto samba de Elton Medeiros, sabe? Eu canto samba, assim. Eu não canto aqueles sambas que tem que chegar lá e se mexer toda. Eu não canto mesmo, não vou cantar. Agora me põe na frente de uma escola de samba, ver se eu não mando no pé. Eu mando, sim. Tá pensando que... Mas é diferente. Cantar, eu não sei. Eu não sei, realmente eu não sei cantar. Mas você tem o seu estilo, é aquela história. Você não vai querer que uma cantora de ópera cante um samba com a mesma desenvoltura que uma cantora sambista. Ou uma cantora de jazz cante um outro estilo. Cada um tem a sua peculiaridade. Agora, o que me espanta é que, por exemplo, você vê em países como a Inglaterra, os artistas, os grandes cantores, os grandes artistas, os grandes atores, eles são reverenciados. Na Inglaterra, se aqui no Brasil tivesse uma monarquia, com certeza você seria uma lady. No mínimo, uma dame, como dizem na Inglaterra, né? Isso é uma coisa que você sente falta aqui no Brasil? De um reconhecimento não a você, mas à sua carreira e ao seu legado? Então, eu fiz uma temporada com Johnny Alf pela Alemanha e fomos parar na Inglaterra. Na Inglaterra, em Londres. As pessoas falam assim, porque lá fora eu sou famosa. Não tem nada disso, não tem fama nenhuma, não. Mas você chega lá, as pessoas te recebem, respeitam. Se elas gostam mesmo, elas vão para conhecer. E lá em Londres, nós cantamos num teatro chamado Queen Elizabeth. E quando eu vi o tamanho do teatro, eu falei, Johnny, olha o tamanho desse teatro. Ficamos receosos. Os dois tímidos. Aquele teatro enorme, enorme. Na hora do show, lotado. Não é dizer que tinham alguns brasileiros, sim, mas lotados. E eles respeitam, ouvem e gostam, né? Com certeza. Boa música, né? Atravessa fronteiras. Bom, antes de Canções de Alaide, você gravou 2 discos em homenagem a amigos e parceiros. Primeiro foi Johnny Alf, em 2012, Vinícius de Moraes, em 2013, com um show, inclusive, que você estava viajando até pouco tempo atrás. Isso. Né? Como é que foi aí esse reencontro agora, recente, com esses 2 grandes parceiros que, infelizmente, não estão mais aqui com a gente? Pois é uma coisa que eu gostaria de deixar assim registrado, né? Que, por exemplo, a minha parceria com o Tom Jobim, a música é minha. Todas as músicas do CD, a melodia, são minhas, tá? Porque podem pensar assim, o mestre Tom Jobim, né? Ela fez a letra, mas não, é o inverso. E esses shows em homenagem ao Johnny e ao Vinícius? Aí eu cantava as músicas deles mesmo, né? Do Johnny, eu gravei as composições dele. Foi em homenagem? Era uma coisa que você queria fazer com seus amigos? A do Johnny... Porque foi na sequência, né? 2012 teve o Johnny, 2013 teve o Vinícius. Mas o Vinícius foi só shows. Do Johnny teve o CD. Daqui a pouco está lançando o CD. Eu lembro que há 10 anos atrás, mais ou menos, você já estava falando de um CD autoral que você tinha vontade de gravar e que está aqui saindo do forno. Eu vou mostrar mais uma vez, 10 anos depois. Pois né? As ideias, às vezes, têm uma maturação. Quem sabe está vindo um Vinícius aí. Espero, porque é uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme e sou, assim, acho que a maior fã de Vinícius, tá? Adoro Vinícius. Bom, Alaide, vamos falar agora sobre planos futuros. Você está lançando o CD, como é que está fazendo? Está percorrendo aí para fazer shows? Então, já
nós tivemos o apoio da PROAC para a realização do CD. E dos rea- espetáculos também ou só o CD? Então, nós já fizemos o lançamento em Santos, fizemos Mogi das Cruzes, porque é um compromisso que a gente tem com a PROAC de fazer shows fora de São Paulo. 5 shows. Depois desses 5 aí, a gente vai pensar fazer aqui em São Paulo sem ter nada a ver com a PROAC. Mas... E nesses shows que você fez agora, fez em Santos, Birigui, né? Que você falou? Não. Santos E Mogi das Cruzes. Das Cruzes. Como é que foi a resposta do público? O público do interior de São Paulo prestigia? Prestigia. Eu fui, assim, receosa, né? Porque ir com um repertório completamente diferente do que ouviram um dia, né? É preocupante, mas respondem bem. E a gente só sabe que respondem bem quando chega ao final e que pedem para a gente voltar. Né? Aí é uma beleza, né? Bom, nossa prosa está chegando ao fim, mas semana que vem a gente volta. Quero agradecer muito a Laíde Costa, nossa grande estrela, e dizer para você que mais um Dedo de Prosa te espera na próxima semana, sempre sobre arte e cultura. Até lá! Deputada Leci Brandão, com a sua experiência, tem alguma dica para dar para essa compositora iniciante, a Laíde Costa? Quem sou eu para dar dica para a Laíde? A Laíde é uma excelente cantora, uma das melhores cantoras desse país, né? Uma pessoa que, graças a Deus, já tem uma idade, né? Avançada, enfim, e está inteiríssima, vivíssima. Eu só digo para ela o seguinte: mostre o seu trabalho, exiba tudo aquilo de bom que você sempre teve, que você tem e terá, né? E quero parabenizá-la pelos parceiros que você teve. Meus parceiros sempre foram músicos, né? Mas não tem o nome nem o sucesso desses parceiros que você teve o privilégio e as bênçãos de Deus para tê-los na sua história musical. Vá em frente, minha amiga, que Deus te abençoe, que Deus te proteja e mostre esse seu lado fantástico de compositora, que eu também estou cheia de curiosidade para conhecer. Deus te proteja. Folha do livro e se esqueça de mim. Finge que o amor acabou e se esqueça de mim. Você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz. Que ter medo de amar não faz ninguém feliz. Agora vá sua vida como você quer. Porém não se surpreenda se uma outra mulher de mim, como no deserto uma flor, e compreender que o ciúme é o perfume do amor.
Agora vá sua vida como você quer. Porém, não se surpreenda se uma outra mulher nascer de mim, como no deserto uma flor, e compreender que o ciúme é o perfume do amor. Vire essa folha do livro e se esqueça de mim.